Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Olá, bem-vindas aí, todo mundo que tá chegando. Vamos fazer essa live agora na hora do almoço. Ô, live boa. Olha aqui, ó, o que que tá aqui na minha frente já. Meu livro, essa edição do meu livro é de 2016, tá olhando aqui. E eu tenho outro livro que foi que minha mãe que me deu, que é a edição anterior a essa ainda. Então, preciso comprar aquele de capa dura bonito, mas uma hora vem pra mim, né? Mulheres que correm com os lobos. Vamos falar um pouquinho delas que nos habitam, né? Mas, gente, hoje vai ser muito legal a live. Boa tarde para todo mundo que tá chegando. Oi, queridas, que bom que vocês estão entrando aí. Porque hoje eu vou trazer uma convidada, né? Uma pessoa que vocês vão gostar, talvez algumas de vocês já conheçam, mas eu quero apresentar a Laila Pena, né? Já vou apresentar ela aqui de uma outra forma, mas eu quero apresentar ela para vocês aqui, para minha galera do meu Instagram. Então, já já vou chamar ela aqui, mas quero dizer que bom que vocês estão chegando, sejam bem-vindas. Essa live é uma live bem importante. A gente vai falar sobre essa boazinha demais que habita todas nós, né? Essa que não gosta de desagradar, que não gosta de dizer não, que não sabe muitas vezes dizer não, né? Que é boazinha com todo mundo e chega ali na metade da vida, né? Como a gente fala, nos 35, 40 anos arrebentada, desvalorizada, triste, né? Porque foi boazinha com todo mundo e não adiantou para nada ser boazinha, né? É sobre isso tudo que a gente vai falar. E nós vamos também falar sobre o viés da nutrição, da comida, desses amortecedores, né, que a boazinha busca, porque a Laila é nutricionista. E eu acho bem importante nesse mundo onde a gente acaba sendo tanto cobrada pelos nossos corpos também, né? Então, gente, vão chegando que a live vai bombar hoje. Vamos lá, vamos ver se a Laila já tá por aí. Lailoca, você já tá por aí? Senão eu te cato aqui também. Vamos ver se ela já tá aí. Para apresentar ela para vocês. Não tô conseguindo. Aí foi. Vamos ver se ela consegue entrar. Laila, se você já estiver aí, pode entrar, minha querida. Aí, deu certo. Ei, Certo. Bem-vinda, minha gata ótimo! querida. Clau, tudo que eu tenho, eu tava pensando, tudo que eu tenho que fazer com você, eu acho uma delícia. Eu também. Acho Nossa, tudo bom, tudo dá eu não, certo, né? Ai, exatamente. gente, É muito fácil, bom. né? É fácil, flui. Ai, é bom demais. Isso aí. Mas, gente, quero que vocês conheçam aqui a Laila. Já comecem a seguir a Laila, se vocês ainda não seguem, porque o conteúdo dela é uma delícia e é muito profundo também. E a Laila, além de minha amiga, né, de uma mulher que entrou para a roda da vida, né, da minha vida, a gente se conheceu por causa dos meus cursos e a gente foi se aproximando, as coisas foram, né, fluindo como devem ser. E a Laila acabou fazendo tanta coisa comigo já, mas ela é nutricionista, com esse olhar integrativo, humano, que é tão importante, né, para os nossos processos. Quando a gente busca um médico, quando a gente busca um nutricionista, quando a gente busca um profissional para cuidar da nossa saúde, ter esse olhar integrativo, esse olhar humano é fundamental hoje em dia e não é muito fácil a gente achar. Então, eis a Laila aqui também, né, para vocês saberem. Eu já fiz consulta com ela. A galera da minha egrégora vive, né, são todas tuas pacientes, né, Laila? E ela traz, porque ela tem muitas outras ferramentas além da técnica, né, da formação formal. Formação formal é bom. Mas vocês entendem, né, como nutricionista, porque ela é consteladora e ela é uma mulher especialista nesse livro, né? Ela traz o conteúdo junguiano da Clarissa para misturar com as consultas dela com a vida, tanto que ela me convidou para a gente fazer um grupo para estudar esse livro e a gente começou e ficamos 2 anos, né, Lailoca? Ficamos dois Exatamente. anos assim com outras mulheres estudando esses contos e foi transformador para a gente, para elas, enfim. E eu convidei a Laila para vir aqui do meu perfil hoje, para vocês conhecerem ela e para a gente falar de um dos temas, né, Laila, que eu acho que mais pega a mulherada, que é essa boazinha demais aí que nos habita, né? Por a gente viver numa sociedade patriarcal e ser tão
oprimida, né? O feminino ter vindo de uma história de tanta opressão, eu acho que esse ponto aí é um bom ponto para a gente começar. Mas, minha gata querida, seja muito bem-vinda aqui ao meu Instagram. E se quiser se reapresentar de uma maneira um pouco mais profunda também, fique à vontade. Obrigada sempre. Você sabe que é um prazer estar com você em todos os momentos. E eu estava pensando agora, na hora que você estava falando sobre o livro, eu fui ter uma dimensão do lugar que ele ocupa na minha vida de trabalho quando eu comecei a fazer os meus processos do auto-amor lá no curso com você. Eu acho que aí, olha a importância disso. Que eu sempre acho que esses processos de desenvolvimento psíquico, eles trazem os nossos talentos. Então, eu sabia que eu tinha um olhar para ele, mas eu fui apoderar mesmo de falar, gente, peraí, isso aqui é um lugar onde eu conheço. Conhece ali. muito. Você é muito boa na interpretação desse livro, você traz esse olhar profundo, é lindo teu olhar, porque você foi transformada por ele, né, Laila? Por ele foi uma ferramenta, quer dizer, ele foi a minha ferramenta, né? Eu sou nutricionista e a escolha por seguir nessa parte de integrativa foi exatamente pela minha história. Então, como eu tive um transtorno alimentar na adolescência, e aí, quando eu estava terminando de formar com nutrição, que eu sabia que eu precisava de olhar para as minhas questões, com a minha nutricionista integrativa, ela me apresentou o livro. E aí, esse foi um processo ali de 2 anos para essa recuperação mesmo com esse livro. E aí, desde então, depois que eu vi que não bastava, né, claro, a nutrição, ela envolve muita coisa. Não é só comida, de forma alguma. Aí eu fui estudar o que não que faltava, o que era importante para complementar. Então, eu sou consteladora familiar, que eu sabia que era uma ferramenta que eu também era importante para mim e para o meu trabalho, e fiz a especialização em psicologia de transtorno alimentar. Então, sim, meu trabalho tem esse olhar muito mais profundo, até porque a nutrição é uma parte importante da nossa vida criativa. Eu desconheço um lugar de vida criativa sem ter nutrição. De comida, inclusive, né? Do que o corpo pede. Eu acho que isso não é possível. Então, que bom. Vamos lá, vamos começar esse papo. Laila, eu também acho que o teu áudio está um pouquinho baixo. Tá, eu vou desfocar. Vê se você consegue deixar ele um pouco melhor. Eu sinto ele bem mais baixo que o meu. Melhorou? Ou ainda tá ruim? Tá um pouco distante. Não, eu tô ouvindo bem, mas é que o pessoal também falou que tá um pouco abafado. Eu também achei quando você entrou. Mas enfim, acho que. Mas dá para te entender. Peraí, vamos ver. Tá sem o fone. Fala de novo. Melhora. Para mim tá muito. Tá igual. Tá. Enfim. Eu tô... Não, mas assim, mais perto parece que tá melhor. Então Tá. vamos sem o fone. Tá, não, mas eu tô te ouvindo claramente. Só para às vezes tira o fone e muda muito, mas não mudou muito, né? Melhorou? Elas estão dizendo que melhorou. Então, beleza. Obrigada. Então, beleza. Vamos lá. Mas, Lailoca, vamos entrar aqui. Vamos entrar já, né? Queria que você explorasse desse teu jeito aí isso, né? Essa boazinha que a gente falou, que quem é mulher e não conhece a boazinha que nos ronda, né? Aquela que concorda com tudo, aquela que é boazinha demais porque ela tem que agradar, porque ela não pode né, sair desses padrões, porque ela tem que ser essa responsável, emocional pela família, porque dizer não, ela pode causar confusão, porque ela vai poder fazer coisas ali que a gente está acostumada, né, a dizer não, imagina, não, né? E por que ser boazinha é uma grande cilada, Lailoca? Começa por onde essa coisa toda? Das piores. Uma das piores, né? Mas fala sobre o teu ponto de vista aí, por que ser boazinha, né? Nesse ponto de vista integrativo e nutricional, o que a boazinha faz com a gente? Por que é uma ciladona cair dela? Clau, eu gosto de de contextualizar um pouquinho, porque eu acho que esse é uma armadilha que praticamente todas nós já vivemos em algum momento. Acho praticamente impossível não ter esse local em algum momento da vida. E se a gente for olhar, isso faz muito parte da história, né? A história vem mudando ali, né? Depois dos pós-guerras, então, que eu acho que ficou mais nítido a questão da mulher ser olhada como algo muito mais frágil, quieto, calado ali, impedindo. Eu acho que isso vem trazendo para a nossa cultura. Eu acho que aí isso eu acho que fez a gente ter esse lugar de boazinha demais, que é
o que Clarissa cita isso no livro, né? É aquela que faz muito pelo outro, que não sabe absolutamente nada sobre limites pessoais. E eu acredito, na minha prática de trabalho pessoal, que eu acho que é uma das piores armadilhas se você quiser definir a sua vida. Porque quando você... E a Clarissa fala isso, né? Se a gente ficar muito tempo, porque eu acho que todas nós já estivemos nesse lugar, ficar muito tempo ali, a nossa vida começa a definhar e não floresce, que é o nosso tema, né? Que é essa frase aí. Porque se tem uma forma da gente ser extremamente desrespeitada pelo outro, maltratada, invadida, é ficar no perfil da boazinha demais. E Nossa, a gente acha o oposto, né? Se eu for muito boa, a pessoa vai me amar, não vai. Amada, né? E todo mundo vai Vai. ficar comigo porque eu sou boazinha demais. Se eu Nossa, total. ofereço muito, né? Se eu ofereço muito para o outro se sente no direito de invadir o meu espaço, né? Eu tô ali, eu não tenho voz. Então eu falo que a armadilha é uma das piores armadilhas para a mulher em termos de ser maltratada, desrespeitada, invadida totalmente. É se a gente ficar nesse Desvalorizada. perfil de que faço muito. Faço É para só a agradar. gente ver, né? É só a gente ver como que elas chegam pra gente, né? Na minha clínica e na tua, as mulheres que foram boazinhas demais vida fora, elas chegam exatamente com essas queixas, né? Eu me sinto sem valor, eu me sinto invadida, a minha vida não tem sentido, ninguém me ama, porque daí é aquela sensação, eu fiz para me amarem, mas ela se sente pouquíssimo amada, né? Então, é exatamente essa a fala que chega pra gente quando a vida foi assim, né? Então, assim, não tem equação psíquica mais perfeita do que ser boazinha demais e acabar desvalorizada e desrespeitada demais, né? Porque tudo que é demais tem o lado oposto da sombra, né? E essa conta não fecha, né, Ailoca? Não fecha, é bem isso. Você sabe que tem uma frase desse médico do Gabor Maté, né, que é aquele professor que fala de trauma, esqueci o nome do documentário dele agora, mas ele tem um livro também, né, O Mito do Normal, que eu estou até lendo o livro dele agora, esse aqui. Ele tem uma frase que ele fala: quando você não se sente amado, você pode querer se tornar muito necessário para os outros. Então você se mete na vida do outro, você faz pelo outro, o outro fala assim: nossa, tá calor, e você já vai lá, janela, liga o ventilador e dá sorvete, faz tudo, o outro fala: nossa, esfriou, você já vai lá e faz. Então assim, você tem que ser muito necessário o tempo inteiro, porque no fundo você não acredita que pode ser amada por uma outra forma, e a boazinha entra nesse lugar, né? A ferida da boazinha vem muito nesse lugar também, né? Desse trauma de não ser amada. E daí, eu acho que essa super mulher que faz tudo, que é boa em tudo, que nunca diz não para nada, que está sempre pronta, né? Pronta para deixar o outro confortável. Meu Deus do céu. Aí chega uma hora que desmonta a casa toda. Que é sensacional, porque o fato dela tentar ser confortável para o outro, ela passa a não ficar confortável em si, em todas as áreas. Ela fica desconfortável em tudo, corpo, comida, trabalho. E, claro, é um perfil muito comum, né? Quando chega pra gente, a gente consegue ver essa sensação de que eu tô sendo sufocada, eu não tô sendo respeitada, não me amam. E assim, a gente consegue perceber, inclusive, porque Clarissa fala num capítulo sobre a raiva, porque a fúria é nítida, né? É uma raiva crônica. E aí, quando você vai, né, é uma dificuldade de falar também sobre a raiva, porque como é que pode ter raiva se eu sou boazinha? Isso, então, boa! Né? Daí não entende nada, né? Chega uma hora que fala, como assim? Não, eu não sinto raiva. Eu lembro de escutar algumas vezes, não, eu não sinto raiva. O papel da boazinha, ele ofusca um sentimento transformador, que a raiva, a gente já falou sobre ele no nosso grupo, né? Que tem um potencial de transformação imenso quando usado para isso. Mas que na boazinha não tem. Ela não fala sobre, mas dentro ela já está num vulcão. Não, e esses exemplos são muito interessantes, porque essa boazinha demais que quer ser sempre, né, muito necessária para os outros, e às vezes isso aí acaba na vida real tornando aquelas mulheres que
se sobrecarregam em casa, muitas vezes, né? Que Uhum. são as... Meu Deus, e daí tem aqueles apelidos passivo-agressivos, né? Você é a alma do nosso lar, Isso. você é o pilar da nossa família. E em algum lugar da gente, né, desse feminino, a gente fica meio lisonjeada com isso e fala isso, então eu vou carregar todo mundo, eu vou dar conta de tudo, né? Outras mulheres se tornam workaholics, né? Ela tem que ser Isso. super disponível de alguma outra forma. Eu lembro que esses tempos também eu vi um filme que tinha aquela médica, né? Era a médica que estava totalmente sempre pronta, o celular nunca desligado para ninguém, porque ela precisava ser necessária, né? Ela estava tentando ser a boazinha demais na própria profissão. Então, isso também aparece na profissão, Aparece né? na profissão, Essa exato, super desloca. disponibilidade, né? Para todo mundo. E gera uma raiva, e é bem isso que você falou. A boazinha demais travou tanto a raiva que ela não se autoriza e ela nem sabe direito Não, como que a raiva está se manifestando. Porque não exato. está se manifestando com aquela gritaria que dá quando a gente tem raiva. Está se manifestando por uma autodestruição, às vezes, né, Laina? Exatamente isso. Porque quando você olha para uma relação de comida com dor, o sentimento mais guardado é a raiva. E fala um pouco disso, então. Como é que na nutrição, né, essa boazinha demais, que relação que tem? Como que se manifesta Tá, ali? Como que chega para você a boazinha demais com o relacionamento dela com a nutrição, tá. com a comida? Que, gente, nutrição é mãe, nutrição é É, feminino. Pensem nisso. Então, o que acontece com essa boazinha aí, a nutrição? quando a mulher fica muito tempo nesse lugar, e aí ela automaticamente está oferecendo muito para o outro e pouco para ela, o corpo começa, obviamente, pedir a parte que cabe. Como ela não dá conta de lidar com aquilo ali, aparecem as válvulas de escape. Então, eu sempre acho que a válvula de escape mais comum é pela comida. Tem o trabalho, tem relacionamentos, tem algo, tem, mas sempre é a relação com a comida, porque é o meio relativamente mais fácil a gente Fácil. ter acesso. Então, aquele lugar de boazinha, eu desconheço quem, no meu convívio de trabalho, que tinha um perfil de boazinha e automaticamente também tinha um perfil de relação com a comida. Se eu não faço, eu faço muito pelo outro, eu não vou conseguir fazer por mim. Bem provável que não está fazendo quase nada, ou pouquíssimo. Então, se aquele local onde eu não sei qual que é o limite de oferecimento para o outro, como é que eu vou saber o limite de comida para mim? Como é que eu vou Nossa, que saber o frase. limite de nutrição? Como é que eu vou saber o que meu corpo está pedindo hoje se eu estou oferecendo tanto para o outro que eu estou me calando internamente? Não tem. O corpo é muito perfeito, né? Nossa, é isso que você falou, né? Se eu não tenho o parâmetro do oferecimento para o outro de Não energia, tem para mim. como é que eu vou ter o parâmetro de oferecer comida para mim de saciedade Não vai interna? ter. Não vai ter. Caraca! Eu escrevi outro dia sobre isso, porque o Adoro sinal essas coisas. fisiológico, o estômago dá um sinal fisiológico para o cérebro de saciedade. É daqui chega. Aquela mulher que não faz isso fora, ela não vai ter sinal. O cérebro dela não consegue perceber o sinal fisiológico do estômago. Então ela come, ela come, ela come. Aí ela come. E aí o Exclusivamente, né? sentimento que é mais comum de comer vai ser a raiva. Eu não posso falar da raiva porque eu sou boazinha. Não, senão a pessoa não vai me amar mais. Se eu expressar uma indignação aqui, aquela pessoa não me ama. O que eu faço? Eu vou lá e como. Porque eu tô com raiva. Esse deslocamento é muito comum. Raiva, tristeza, porque a boazinha não pode expressar esses sentimentos desafiantes, né? Que significa que não tá legal. Então vamos lá. Ela ofusca, ela tira esses, para ela tirar isso, qual que é o lugar que ela vai dar conta de ficar ali? Ela tem válvula de escape. Assim, Nossa, e é. Clau, eu desconheço boazinha sem válvula de escape. Olá. Eu desconheço. Não, nunca vi. Em 20 anos de experiência. Não Mas tem. eu acho incrível, porque essa segunda camada... Gente, aliás, eu vou pedir isso para vocês aqui. Mandem coração. Eu estou vendo que vocês estão curtindo. Mandem coração, porque daí a live entrega para mais... vai ser entregue para mais gente, né? Manda uns corações aqui que vocês ajudam a gente, tá? Mas voltando aqui, esse olhar, Laila, para mim, eu fico assim... Ai, a galera manda mesmo. Obrigada, gente. Esse olhar é tão bacana, porque
Eu falo isso porque eu falo, mais gente tem que escutar, porque veja, aquela coisa, eu como demais, eu engordei, eu não estou bem com o meu corpo, aí eu vou lá numa nutricionista concreta, ela me dá aquele Profissional. regime super restritivo, eu vou ficar com mais raiva ainda dela, do Isso. monte da comida, e ninguém vai nesse outro olhar. Não, Olha o olhar que você trouxe não, agora, cara, isso é não. muito profundo, porque Olha o assim, oferecimento para é, fora não é medido em lugar nenhum do teu ser, lógico que o oferecimento de comida para dentro também não vai ser. também. Se o órgão que o órgão que faz o processo digestivo ali, o primeiro, dá um sinal para o cérebro que a gente pensa que é essa atualização do que está ali, né? O mental. Se ele tá fora, calado, ele não vai estar. O que está dentro está fora. Internamente ele está calado também. Então, a maioria fala, assim, às vezes me pergunta, você tem um sinal? Sim, meu sinal é muito nítido, mas ele foi trabalhado, né, Cláudio? Trabalhando o limite, trabalhando isso. Foi lá Meu a estômago fala, cavalo, chega, deu olhado, olhado. visto. Exatamente, ele foi trabalhado e continua sendo trabalhado. Então, eu nunca paro nesse processo de desenvolvimento Dá psicohipóxico. trabalho, né? Dá, Trabalhar. Isso que eu falo, as exatamente. pessoas querem as coisas muito na fórmula mágica, muito Não, rápidas, né? não E existe, não daí, existe. e a comida tem uma coisa, né, Laila, que eu aqui, como não nutricionista, mas como uma pessoa que come, eu sempre, eu não tenho compulsões alimentares, mas o que eu vejo também, sem ter compulsões ou problemas alimentares, é que a comida é um prazer muito curto, ele é muito rápido, ele é muito Rápido. curto. Então, você fica anestesiada ali imediatamente, acho que é por isso que a gente recorre, né, É isso. para a comida, porque é imediato, o açúcar entra na corrente sanguínea, então você fica feliz, Desloca. né? Fisiologicamente, o fluxo sanguíneo é desviado. Olha lá. A tensão do. Olha aí, olha a válvula. Eu pego o corpo que está ali mentalmente tentando produzir alguma ideia, coloco uma comida dentro, o corpo circula, joga o sangue para a parte digestiva. Olha, eu deslocando para eu não ver. Sutil, né? Sim. Eu desloco. E daí, isso em alta proporção, meu Vai. Deus, e tem uma coisa, né, que é muito curto, porque ele desloca, mas ele não se mantém, ele não Não. produz nada lá. E daí a Isso. falta volta, a falta Volta. volta. Aí fica aquele ciclo ali. Se eu literalmente eu fico no mesmo papel. Por isso que Clarissa fala, se a gente ficar muito tempo, começa a definhar. Clau, esse lugar, você não tem uma relação boa com a sua comida. Eu nunca disse sobre perfeição. Eu não trabalho com isso, que é outra questão também, né? A boazinha tem isso, né? Fazer tudo direito, não. É também uma armadilha péssima para a consciência. Eu acho que o mais importante é ter esse entendimento de que a gente não pode ficar neste local por muito tempo. Entra num nível de exaustão. As mulheres que deslocam para a comida, a vida criativa, ela vai morrendo. Porque você o coloca em excesso ou coloca no lugar de expressar um sentimento, uma comida, você está apagando, você está fazendo assim com o corpo, né? Socando nele. É muito pesado. Por isso que né, no meu lugar de recuperada hoje, mas na época, era um sofrimento que eu não conseguia mensurar direito. Doía a alma, porque ela está sendo calada, contida, enjaulada. E aí você Isso a entra gente vê numa muito no livro, né? tristeza. É o mesmo, a Clarissa fala, imagina um lobo dentro de uma jaula. É aquilo ali. Olha. Imagina um animal dentro de uma jaula. E esse olhar que você traz e que você já trouxe para os nossos estudos e que eu acho super legal de colocar aqui, de que esse lugar de ser a boazinha demais e de, né, acabar desmedindo na comida, mas o lugar de boazinha demais acaba com a nossa vida criativa, não é uma coisa muito óbvia para todo mundo. Né? Porque a boazinha demais, às vezes ela acha ali que tá tudo bem, né? Que é outra coisa o problema dela. Mas a falta de criatividade na vida, a falta dessa alma, dessa conexão com a criança divina, de tantas outras formas que a gente pode falar, né? A falta de liberdade de ser, né? Que é esse tom que pulsa dentro da gente pra gente isso. criar a nossa vida. É isso que mata a gente. Não é, ai, porque meu marido não sei o quê, ai, porque meus filhos são ingratos, ai. Não é isso que mata, porque o problema está sempre na cabeça da boazinha, está ali nos outros, né? Exato. É a falta. Então, eu acho isso que você traz da morte da vida criativa, porque a boazinha demais mata a criatividade, eu acho isso também um super, assim, uma super sacada, assim, sabe? De falar aqui pra galera. E aí
você não sente que a Clarissa fala isso, você não produz as suas sementes. Você não materna os seus processos nesse lugar. Porque para eu maternar os meus processos, para eu colocar a semente daquilo que eu desejo internamente, que é meu, eu preciso primeiro saber onde é que tá, onde é que eu começo, onde é que eu termino, inclusive no meu relacionamento com o outro. E para eu começar com esse do outro, eu tenho que olhar para mim primeiro, tá? Como é que estão os meus territórios, né, Cláudia? Qual que é o espaço que até aqui não vai dar? Ou então, olha a dificuldade que as mulheres têm. Eu vejo isso, eu tenho muitas adolescentes com transtorno na mesma época que eu tive. Eu tô inúmeras hoje que eu tenho. E você vê a dificuldade de definir o sentimento. Qual que você está sentindo hoje? Não sabe. É isso. Então, e aí, Não consegue isso legitimizar o que está sentindo, né? É muito doido isso, né? Por quê? Porque eu preciso que você expanda o que tem vem internamente, porque na hora que eu fizer isso, eu consigo visualizar assim, tá bom, onde é que ela quer, por onde que ela quer ir? Ela quer ir por esse lugar, né? Falar sobre, né, a importância de expressar o que eu tô sentindo, porque dentro de mim é o que você falou, tem uma vida criativa pulsante. Eu acho sensacional esses bonito, né? entendimentos e esses olhares para a segunda camada profunda, porque, gente, eu não sei vocês, mas eu acho que todo mundo levanta a mão aí, quem concorda comigo, porque a gente fica dando cabeçada nessa, não, mais eu tô engordando, ou eu tenho uma relação ruim com a comida, porque a vida, porque meu trabalho, porque minha mãe. Gente, sabe, daí você fica uma vida fazendo dieta, uma vida com uma relação horrível, com uma das coisas que é mais importante de ter uma relação boa, que é a tua nutrição, que é a tua mãe de dentro. Sabe, assim, tanto que não é à toa que, meu Deus, eu acho que um dos maiores crescimentos de transtornos é nos alimentares hoje em dia, né? Saúde mental e tá muito interligado, né? O intestino, quantas doenças do intestino, quantas... Você é especialista também, né, Laila, nessas doenças mais graves. Então, assim, eu acho que esse entendimento para tudo na vida é muito bonito e muito profundo, né? Que venham muitas e muitas mais pessoas com esse entendimento atender a gente aqui, a nossa saúde, né? Mas, então a gente fala de tudo isso. E agora vamos começar a partir para aquele lado assim. Tá, e como é que a gente começa a sair dessa? O que você traz com a tua experiência, com o teu olhar, aí, com a tua clínica também, né? Como é que é o começo sair desse lugar, dessa boazinha demais? Eu acho super importante, inclusive, isso, Clau, porque eu acredito que esse tipo de lugar, para a gente sair, a gente precisa de ajuda. Tem muitas ainda que ficam no lugar achando que vai dar conta sozinha. Não vai dar conta sozinha. Há processos que vão ser você que vai fazer com você mesma, com certeza, mas precisa de ajuda. Precisa de ajuda profissional, precisa de grupos, precisa de... eu sempre acho que esse é o primeiro. E eu preciso entender o processo que eu vivo hoje como aceitação do que eu estou vivendo. Eu não estou satisfeita hoje com o que eu tenho. Eu não estou feliz hoje com a realidade que eu tenho do meu corpo. É uma dificuldade tão grande de se expressar o que está acontecendo, de insatisfação mesmo, de que eu não gosto da relação com o meu corpo, eu não gosto da minha comida. É difícil para as mulheres falarem sobre isso. Chegam às vezes quando tá assim, igual a Clarissa fala, definhando de um jeito assim, muito ruim. O meu foi assim, o meu foi desse jeito. Então, quando eu tava literalmente sem energia nenhuma, foi quando eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa com isso. Não precisa de ser assim, né, Clau? Eu acho que hoje em dia a gente tem esses acessos de muito diferente. Mas a primeira coisa isso... Muito importante. Precisar dessa ajuda, né? É por isso que a gente faz tantos grupos e tudo, né, gente? Porque tem, como a gente fala, as lobas também, né? Tem momentos da jornada que o lobo vai sozinho, mas o lobo vive em grupo. Ele vive em matilha. E a potência, a gente tem que aprender com a natureza. A potência dos animais, a sobrevivência dos animais está em viver em grupo. E dos humanos também deveria estar. E a gente está ficando cada vez mais solitário nas nossas bolhas e nas nossas novelas mentais, porque esse é o ponto de procurar ajuda. A outra pessoa vai dizer, opa, eu estou escutando uma outra história aqui. Eu estou escutando uma coisa diferente. Daí faz pá na gente, né?
A gente precisa do outro para aproveitar o conteúdo inconsciente que a gente não dá conta de ver. Então, eu achei maravilhoso esse Eu caminho. E sei quais os outros? porque as pessoas às vezes acham que elas vão dar conta. E, na verdade, esse Não dá. lugar aí, dessa forma, não tem jeito. Não tem. E Maravilha. aí eu acho que com isso, essa rede de apoio de mulheres que estão fazendo movimentos de vida mais criativa. Ah, Isso é essencial. Porque geralmente a mulher da boazinha, ela convive com pessoas que não estão com vida criativa. claro. Geralmente. Senão, como é que ela vai falar o Verdade. mesmo papo, né? A mesma conversa. Faz sentido. Então, se ela tem uma realidade, ela vai conviver com a mesma. Então, depois disso, eu preciso criar realmente uma rede. Porque quando a gente começa a entrar nesse lugar de criar uma interdependência, começar a expressar, vai causar estranheza, inclusive colocar limite. No primeiro instante. Você ainda fica assim, ó. Então, eu sempre acho que se eu tiver uma rede onde faz esse trabalho de forma muito criativa e respeitosa, fica muito mais fácil para aquela mulher. Muito mais. Ela sabe, assim, ela é alimentada por uma fonte. Não, A faz todo Clarissa fala, né? E a sentido. gente fala sobre isso, né, Clau? As mulheres precisam ter mulheres também que estão compartilhando da mesma vida criativa, ou do mesmo processo de desenvolvimento. Nossa, é show. Acho que é muito lindo. E é muito esse movimento que tem começado a acontecer no coletivo, né? A gente Eu vê. mesma tenho na minha história essa parte, você tem na tua história. Eu conto sempre que eu era uma mulher que eu não tinha rede de apoio. Ali, há uns 15 anos atrás. Eu lembro quando eu me separei e tal, eu olhava e falava, gente, eu não tenho nem para quem contar que eu me separei, de tanto sozinha que eu estava na vida, né? E eu lembro muito bem, até eu gravei um podcast uma época daquilo, porque aquela ficha, quando caiu, caiu bem assim. Lógico que você não tem rede de apoio, você não é rede de apoio para ninguém. Por que alguém vai ser rede de apoio para mim se eu não sou? Eu só estava preocupada em nutrir aquelas pessoas, né? Ser a boazinha demais ali dentro de um núcleo desse tamanho, né? Que é um autoabuso e um abuso de fora. Então, assim, eu não tinha nem energia para fazer rede de apoio. Então, eu tive que sair daquele lugar para sofrer a solidão, de não ter a rede para poder construir a rede. Muitas de nós vamos pela dor para esse lugar. A boazinha demais, ela é sugada, ela não é apoiada, né, Olá. Cláudia? É uma grande diferença. Ela não tem apoio. Ela não vai, naquele meio onde ela tá sendo retirada a energia vital dela, porque ela tá fazendo muito ou tá falando muito, ela não tem apoio ali, se ela precisar. Ela vai ter... né? Até porque, vê se você acha isso também, a boazinha demais, ela cria um caminho de interdependência ali, onde está todo mundo envenenado, né, por essa falta de autorrespeito ali, porque mesmo as pessoas que bebem da fonte dessa fraqueza da boazinha demais, também estão em faltas enormes, né? Tem um abusador ali muitas vezes, tem alguém que está abusando de você, mas o abusador também está psiquicamente totalmente desequilibrado. Então, assim, é uma rede enorme. Então, para sair, por isso que isso também acho que é um ponto, né? É muito complicado a gente começar esse processo com a comida ou com as nossas outras partes dentro do ambiente que nos adoece, né? Uma das coisas eu acho que também é tentar sair dessa bolha, né? Venenosa para poder começar a enxergar, né? Exatamente. E também, Clau, começar esse exercício do falar não, que é difícil também, né? É outro local também que é complicado, assim, que é o falar não, que a boazinha só fala sim. Então ela aceita qualquer coisa, ela faz muito. Então esse é o exercício. E obviamente, para eu começar a fazer esse exercício, eu tenho que estar com uma ajuda, porque é trabalhado ali, né? Tem um processo de trabalho ali. Que bacana, que bacana. E esse caminho, vocês usam essa expressão que eu acho bacana, né? Porque a boazinha demais, ela tá sem vida, né? Ela tá murcha ali, seca, né? Sem vida criativa, ressecada mesmo, sem a energia vital, né? Que dá essa coisa, né? Então, assim, tá sem flor, né? Você usa essa expressão, né? E daí tem o caminho de florescer, né? O caminho de voltar e de poder florescer de novo.
O que é esse caminho de florescer, Lailoca? Como é que você explica aí pra gente, que eu acho bacana essas tuas metáforas aí também. Claro, eu fiquei pensando muito na nossa aula, né? Minha aula no sábado no seu curso, porque igual uma flor, ela vai ter os processos dela de cuidar daquela terra. Ótimo. A mesma coisa, é só olhar para a natureza, né? A gente é uma parte dele. Olha, cuidar da terra, o alimento para a terra. E aí ela vai ter um tempo que ela vai desenvolvendo, e aí ela vai crescendo, depende do ambiente que ela tá, de chuva, de sol, para depois dar. Olha o processo. Vamos lá. Clarissa fala que a gente precisa aprender a ter paciência, coisa que nesse lugar também é difícil. E aí, e ela fala da coragem. Você um dia falou, acho que foi numa das suas aulas, coragem seguir o coração. Eu achei lindíssimo. Que é isso, né? Quando eu tô... Então, para eu começar a mexer naquela terra da minha vida, né? Vou mexer, eu vou colocar o adubo. Primeiro eu vou ter que começar a separar o que eu desejo e o que eu não desejo. Isso inclui, obviamente, as pessoas talvez tenham medo de fazer essa mudança porque elas acham que vão ter que arrancar pessoas da vida. Às vezes vai ter, se for um abusador, por exemplo. Eu quero falar disso. Ter que manter distâncias seguras para mim. E aí a mulher vai trabalhando isso. Então eu vou criando ali aquele local de terra que seja fértil para desenvolver até o crescimento. E aí, esse alimentar, né? Eu preciso separar o que eu quero, o que eu não quero, o que é meu, delimitar território, né? Colocar voz, expressar sentimento. E aí, na hora que eu falo alimentar, né? Eu sempre acho uma coisa que a gente fala, são os nossos rituais diários, que a boazinha possivelmente não tem e vai ter que resgatar. Que bom! O que faz com que eu me alimente todo dia e tenha potência? Isso, inclusive, também tem comida no meio, claro. Tem aqueles alimentos, Eu, por exemplo, tenho os meus rituais de comida, de shot, de chá, porque eu sei o que eles fazem dentro de mim. É o meu ritual de purificação, de alguma forma. Então, depois que ela conseguiu delimitar esses territórios, entender que ela vai alimentar a intuição, né? A gente fala, Vasalisa, né? Alimentar a intuição. Como é que eu alimento a intuição? Primeiro, falando o que eu sinto e também colocando nos meus rituais diários, nos meus processos que eu gosto. O que é importante para mim no meu dia, que é meu, só meu. Não é do outro, é meu. Eu alimento aquela minha parte. Eu acho que nesse lugar eu vou construindo paciência, coragem, o foco. Eu acho que isso vai... Aí sim você está no caminho desse florescer. Florescer é os seus talentos, Clarissa fala, né? Colocar os seus talentos, suas sementes, plantar o que você veio fazer aqui. Né? Quais são os seus dons, seus talentos? Qual que é o seu desejo grande? São várias, né? As mulheres têm vários. Então, eu acho que isso é importante. Esse florescer, para mim, eu acho ele muito bonito. Porque ele me reflete exatamente o processo inicial da terra até o florescimento. Essa imagem simbólica é linda mesmo, linda, né? Entender que não é do dia para a noite, que é um processo. E só queria até complementar aqui um pouco, porque, gente, eu vi aí que muitas de vocês estavam falando, né? Sim, a gente vai perder pessoas, porque eram as pessoas que se beneficiavam da nossa falta de vida. Então, algumas pessoas vão ter que ir embora para a gente poder viver. Tá tudo bem perder pessoas é natural. Eu sempre falo, pensa na natureza, a natureza perde coisas o tempo inteiro, né? E acho que isso que você falou, adorei isso, né? Do ritual, fazer uma coisa para você, que é só sua. Não é fazer a comida para a família, fazer não sei o quê, é só tua. E que muitas vezes, eu adoro isso, não tem uma função de lógica. Ah, mas fazer isso para quê? Para tua alma. Exatamente. Né? Ai, você deu uma vela, vou tomar um chá, vou fazer uma pausa, sei lá. Ai, mas tem que trabalhar. Vai fazer para não ter lógica, vai fazer porque a alma não tem lógica. Né? A vida simbólica não tem lógica, essa lógica do ego. Então, a gente precisa se acostumar a fazer coisas simbólicas, coisas profundas, coisas que não tem porquê, para quê e quanto custa. Né? É seu porque para você faz muito sentido. E depois eu acho que quando você que a gente entra nessa, né, Lailoca, nunca mais a gente quer parar os nossos rituais, porque a gente fica tão bem, a gente fica tão feliz, tão com bem-estar, né, com a sensação de pertencimento de si,
que ninguém tira mais. Por isso que Não. quem tá mais tempo no processo tem isso na vida assim, tipo, nossa, você não faz? Tipo, começa a É entrar na gente, exatamente né? isso. E eu acho que aí você fica tão integrada, né, Clau, com o seu processo, com a sua vida, com o seu dia, que você sabe por onde andar, né, aquele caminho. Então a gente fala sobre isso, a gente pode, obviamente que a gente vai ter nossas questões, a gente cai em alguns momentos, mas é aquilo, né? Eu já estive naquele lugar, então a gente já olha com um olhar muito mais, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, sabe? Esse lugar é daquela planta que soube plantar num terreno que seja fértil para ela, com o que ela precisa, alimentando ela com o que ela precisa. Isso também fala sobre comida. Também, né? Nutrição é vital. Então, até porque é aquela coisa, né? A gente não vai parar de ter pedaços ruins da estrada porque a gente está no autoconhecimento, porque a gente está Não, fazendo terapia, não. porque. Não, a gente vai cair em buracos forever, pro resto da vida. O Essa vida. ponto é que a gente vai cair no buraco, ver o que tem lá pra gente e sair do buraco. E sair Exatamente. cada vez com menos trauma e de maneira mais rápida. Não vai ficar lá, meu Deus, apaixonada pelo buraco. Acho que essa é a grande sacada do Eu processo também de acho. autoconhecimento. Eu também É acho. saber que vai ter o buraco, mas a gente vai entender o que tem lá que é nosso, porque se a gente caiu lá dentro, que tem coisa pra gente pegar lá, né? Pega É, lá do fundo o que tem, mas, e sai mais rápido e de uma maneira menos trágica. exatamente. É tão humano isso, né, Cláudia? Quando a gente fala isso, é tão É. humano isso, assim. Eu também acho que essa é a grande sacada do processo de autoconhecimento. Eu sei que vai acontecer as questões da minha vida que eu vou cair, eu sei disso, isso é um processo. Mas com certeza é muito menos, causando muito menos trauma, igual você falou, e levantando muito mais rápido. Assim, isso aí eu não tenho nem dúvida, nem dúvida. Isso é É, libertador demais, honestamente. que quando a gente acha que nunca mais vai cair no buraco, né? Tá lá toda achando que nunca mais vai ter problema, que já venceu a vida põe a gente num buraco que daí ele vira traumático, porque vai ser. Imagine o susto de alguém que acha que é capaz de não cair no buraco. Quando cai no buraco, o que É, acontece? é, Acaba a vida é, da pessoa quase, é. desmonta tudo. Então, aquela coisa de trazer, né? Junguianamente falando, trazer, nem né, tirar os radicalismos, né? Porque o que está radical aqui tem um oposto na sombra. Com Então a gente fica aqui com certeza. a vida, ó. O Com certeza, buraco, exatamente isso. o não buraco, o meu lado incrível, o meu lado babaca, Barriga, fica tudo aqui, lado ó. difícil. Exatamente, a minha E parte que é daí boa, a minha fica parte que é aqui. ruim. Não precisa É, ficar aqui, porque se ficar aqui, quando você vai para lá, você vai lá para os muito. quintos dos infernos. Muito. Nossa, você se perde, tá vendo? Você se perde mesmo. Você fala, gente, o que aconteceu? Eu achei que eu tava. Não. Que maravilha, né? Ai, Leonor, que papo bacana. Mas assim, Delícia. acho que a gente pode ir meio que fechando já, porque a gente poderia falar aqui séculos, né? Mas queria que você falasse um pouco do teu trabalho também. Eu acho que tem bastante gente que gosta e que precisa desse apoio, né, nutricional mesmo. Eu vejo mesmo no meu trabalho, né, quantas mulheres trazem a questão da comida como uma grande questão para as suas vidas Sim, e é um sim. grande sofrimento porque não está bem relacionada com a própria nutrição, com o próprio corpo. O corpo é nosso porto seguro. Então, a É. gente estar em guerra com o corpo, com a nutrição é muito dolorido, né? Fala um É pouco uma aí do teu tristeza. trabalho, É uma como que tristeza. as pessoas te acham e da tua mentoria, que eu sei também, que eu quero que as pessoas acessem isso. É. O lugar causa muita dor àquela mulher que está nesse lugar que a gente falou. E automaticamente a comida não é um local para ela de nutrição vital. Causa muita dor. É uma tristeza imensa na alma, porque o corpo ele abastece. Uma das coisas importantes para o corpo é a comida, né? Isso não é radicalismo, perfeição, não é isso. É muito leve, é muito sutil. Ele fala muito com essa mulher que já deixou esse espaço para ele, o que precisa. Isso está permitido, né, para a nutrição. Então, eu faço atendimentos com esse olhar integrativo para as mulheres que Maravilha. desejam melhorar essa relação com corpo e comida. Eu vou abrir uma mentoria agora. Eu não sei se eu vou fazer outra, porque a gente tem outros planos para esse ano, então vai ser uma única, bem provável. Que começa semana que vem, são 3 aulas, que vai ser exatamente para as mulheres que desejam melhorar a relação com o corpo, a comida. E nos relacionamentos dela, só com o livro Mulheres Correm com os Lobos. Ai, Só vai que ter delícia! isso.
vai ser o Então, gancho, né? Foi o meu caminho. Eu falei que eu vou passar um pouco do meu caminho, elas pegam o que desejam e seguem, né? E vão pro caminho delas. Então vai ser agora. Eu possivelmente não faço outra mesmo, vai ser porque aí eu tenho outros quando, Laila? projetos. Agora, que Dia dias que 10, vão ser? 17 e 24 de agosto, 7h30 no horário do Brasil, porque eu moro na Inglaterra, mas eu vou manter o horário do Brasil, porque o meu número de pacientes no Brasil é muito grande. Claro, claro. Então, eu vou manter. E fica gravada essa mentoria? Elas têm que estar ao vivo? Ela vai ficar gravada, então se ela não puder assistir, vai ficar Não puder gravada também. ali durante 3 Legal. semanas, para ajudar mesmo, né? Sair desse lugar, Não, começar eu a acho maravilhoso. E quando você me falou disso, eu quis trazer você aqui para a live também, porque eu vejo que é uma demanda bem grande, né? Esse relacionamento com o corpo e com a comida. E eu já me consultei com você, eu conheço você, então assim, eu confio no teu trabalho e eu quero que mais pessoas possam acessar esse olhar tão respeitoso, amoroso e humano, né? Sobre a nutrição. Então procurem profissionais assim, gente, sabe? Procurem, porque faz toda a diferença. Eu hoje, olha, a minha médica integrativa também, a minha médica se chama de médica integrativa, inclusive eu vou fazer uma consulta segunda-feira, ela cuida de mim com esse olhar, né? Você cuida de mim com olhar, então a minha terapeuta já cuida de mim. Então eu me sinto muito amparada pelas pessoas e amparada por mim mesma, porque eu estou cultivando, né? Eu estou colocando energia, dinheiro, tempo em mim, mas com pessoas que nutrem muito além do concreto ou Sem simbólico em sombra mim. de Então dúvida, eu sem sombra de cresço dúvida. nos meus processos, né? Então eu acho que isso é muito importante e queria também apresentar a Laila para vocês por isso também, né? Mas o conteúdo e o trabalho dela é fantástico. Então, Laila, que as pessoas certas cheguem até o teu trabalho. E muito obrigada por agregar no meu trabalho, que a Laila já deu aula no Alto Amor, já deu aula no Travessia semana passada, que foi Vou um dar em todos. sucesso. Eu, A gente já vai dar em todos. Eu convido a Laila para dar aula nos meus cursos, porque eu confio tanto no olhar dela sobre esse aspecto que eu não sou especialista, então eu trago ela que é. E eu acho que é um complemento maravilhoso. Então, obrigada, minha querida, por agregar tanto sempre. Obrigada pelo convite, E é obrigada. isso. Então, falem com a Laila. A Mari falou tanta coisa linda também, a Mari Tamara, que está aqui, que ela também tem uma história tão bacana de relacionamento com a comida, e a nossa loba aí. Então, beijo, Mari, beijo para todas, obrigada. E, gente, falem com a Laila pelo Instagram dela, né? Pelo WhatsApp, enfim, sobre a mentoria. Não percam essa oportunidade, porque já está chegando aí, deve estar quase cheia a mentoria dela, e não vai ter outra tão cedo, né? Então, aproveitem, que eu acho que vale cada minuto do lado dessa querida rainha aí. Obrigada, minha querida. Eloca, Sempre amada obrigada. demais na minha vida. Obrigada, Um beijo obrigada a cada um que está aqui ouvindo. grande. Obrigada, um Eu beijo. vou salvar essa live e vou colocar no teu perfil, tá? Aceita lá. Que daí as pessoas podem ver lá e cá. E obrigada para todo mundo que ficou com a gente aí na hora do almoço. Como sempre, vocês são companhias maravilhosas. E logo eu volto com mais lives aí pra gente bater papo. Laila, querida, Obrigada, meu obrigada. amor. Um beijo enorme, gente. Obrigada. Beijo, querida. Tchau. Tchau. Tchau.